Mais um exercício de revisão. Vamos lá ver do que se trata. Exercício de revisão de número 15. Novamente, né? Mais um exercício que dá para se verificar aqui facilmente do que esse exercício trata, né? Porque está dando lá alguns termos, ó, 50 mil folhetos, o serviço será feito em 5 dias, utilizando 2 máquinas, 8 horas por dia. Ora, vamos lá para a lousa resolver, porque saber do que se trata a gente já sabe, né? Sempre que estiverem te dando lá aqueles termos que estão ligados a valor e depois modificando um desses termos para perguntar o quanto que vale a tal da variável, claro que você está trabalhando com R3, regra de 3. Então vamos lá, primeiro passo, montando o espelho da regra de 3, recordando como é que faz isso, identificando cada um dos termos que está ligado a valor. Já destaquei alguns ali, olha lá. Mandou confeccionar 50 mil folhetos. Folhetos. Ah, mas precisa pôr esse short? Calma. Depois a gente comenta isso. Vamos colocar lá. 50 mil. Depois que você tiver muito bem treinado, né, em fazer regra de 3, só de ler o exercício você já vai começar a perceber quais são os termos que precisam e os que não precisam. A gráfica realizou o serviço em 5 dias, termo ligado a valor, dias, e eles são 5. Utilizando 2 máquinas, outro termo que está ligado a valor, máquinas, e elas são 2, de mesmo rendimento. Para que isso está escrito aí, de mesmo rendimento? Para que não caiba recurso, né? Sempre tem o recursotelho, né? Que é aquele recursador pentelho, que fala, como é que eu vou saber se uma máquina trabalha tão rápida quanto a outra? Então, para evitar recurso, que eles já não vão aceitar mesmo, né? Eles já colocam lá, para não ter aquela enxurrada de coisa para eles lerem, já colocam isso, porque aí não cabe recurso mesmo. Trabalhando essas 2 máquinas 8 horas por dia. Então, de novo aqui, termo ligado a valor, horas, e elas são 8. Legal. Nessa, o diretor precisou fazer uma nova encomenda. Dessa vez, 60 mil folhetos. Ah, então a gente acaba de descobrir aqui que aqueles 50 mil eram necessários. Porque geralmente o exercício continua nesse vai da valsa, né? 50 mil em 5 dias, utilizando 2 máquinas, trabalhando 8 horas por dia. Em quanto tempo fariam a encomenda se trabalhar, sei lá o quê, né? Fariam a encomenda, aqui embaixo seria de novo os próprios 50 mil. Mas esse exercício modificou a coisa e o diretor agora está precisando fazer uma encomenda de 60 mil folhetos. Legal. Nessa ocasião, uma das máquinas estava quebrada. Isso significa que não vai trabalhar com 2 e apenas com uma. Para atender ao pedido, a gráfica prontificou-se a trabalhar 12 horas por dia. Então, vem um 12 aqui. E aí, a pergunta do exercício, a afirmação, para completar a afirmação, quantos dias esse serviço levará para ser executado? Claro que o X que eu encontrar aqui é o X que é o valor, claro, né, que está lá nas alternativas. Será a própria resposta do exercício. Primeiro passo aqui, ó, inverte a variável. Depois vamos checar a proporcionalidade dos termos em relação ao termo da variável. Atalhão. Variável está num termo de período. Lembram? Sempre que a variável estiver num termo de período e você tiver um outro termo de período, esse termo de período já será inverso. Então, esse você nem pensa. Ah, e se eu não lembrar disso na prova? Aí checa do jeito que a gente tem checado até agora, né? Dia e hora. Aumentam os dias que eu tenho para trabalhar. Trabalho mais ou menos a cada dia? Trabalho menos, né? Para completar o mesmo serviço, se eu aumento os dias que eu tenho para trabalhar,
diminui o tempo que eu tenho que trabalhar cada um dos dias. Por isso que termos de período sempre são inversos. Pode ter lá século, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Se a variável estiver num desses termos, todos os termos de período, dentro daquela regra de 3, é claro, né, já serão inversos. Agora os outros, ó, máquina em relação a termo de período. Máquina e mão de obra é a mesma coisa? Não, mão de obra é gente trabalhando, mas não. Máquina e mão de obra é a mesma coisa, afinal de contas é a máquina que está produzindo. Então vamos ver, mão de obra em relação a período, é sempre o quê? Tá bom, quer usar máquina, usa máquina, sem problema. Máquina que está produzindo em relação a período. Aumentam as máquinas que estão produzindo. Aumenta ou diminui o tempo para produzir alguma coisa? Diminui. Portanto, mão de obra e termo de período. Sempre inversos. Sobe o 1, desce o 2. Folhetos. Olha, como estão no mesmo termo, a gente já pode ir lá e cortar essa montoeira de 0 aqui, né? Mas cuidado com a montoeira de 0 que você corta, né? Tem que ser a mesma quantidade, não vai cortar 8 em cima e 2 embaixo, né? Então, tem 4 zeros, isso significa que eu dividi tanto um quanto o outro por um mesmo valor, né? 50 mil dividido por 10 mil, que dá 5, 60 mil, opa, esse zero aqui também está cortado, 60 mil dividido por 10 mil, que dá 6. E checa essa proporcionalidade agora aqui, ó, trabalho em relação a termo de período, a gente já sabe que é sempre direto. Aumenta o trabalho, aumenta o tempo para fazer esse trabalho. Portanto, eles sempre são diretos, não se mexe em coisa alguma ali. Linha de cima igual à linha de baixo. Vamos lá, repetindo aqui para ficar visualmente mais fácil de ver. X vezes é isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso, né? O 1, você já sabe que não precisa pôr. Que é igual a 6 vezes 5 vezes 2 vezes 8. Cuidado com esses cortes aqui, fica aparecendo meio, você acaba colocando um meio ali, né? Vamos lá para a simplificação, olha lá. 6 vezes 2, 12. A igualdade está aqui, ó. Então eu cortei quanto do lado direito? Aí o pessoal fala, cortou dois números. Não, eu cortei o produto entre eles. 6 vezes 2 dá 12, então estou cortando 12 do lado direito, corto 12 do lado esquerdo. Lado esquerdo sobrou um 5 e, para nossa sorte, há um 5 do lado direito. Cortou o 5 também, sobrou apenas um 8 aqui do lado direito. Portanto, resposta do exercício, x igual a 8. Como a variável está no termo dias, aqui são 8 dias. Portanto, 8 dias, alternativa B de bola. Legal? E com esse exercício a gente está encerrando aí a nossa primeira parte de revisão das matérias que nós vimos anteriormente. A partir do próximo bloco aí, nós já entramos em matéria nova, aí temos novamente tudo no mesmo ritmo. Matéria com exercício e depois vem todos aqueles exercícios de revisão para cobrir aquela matéria que a gente vai dar. No próximo bloco a gente vai ter aqueles exercícios que quase não caem em prova, né? Despenca. Os famosos exercícios de torneira e tanque. Até lá!